E agora convido o Everton Cardoso, mais uma vez, a se juntar ao palco aqui comigo, para que a gente fale um pouquinho sobre ecossistema. Vocês sabem que uma das coisas que eu pensei para esse Enix é o seguinte: muitas vezes a gente quer falar de forma tão profunda acerca da parte técnica do nosso mercado, mas a gente se esquece de falar muitas vezes do básico. Então, quantas pessoas que estão aqui e que nem sabem o que o Grupo InnovSteel faz e quantas oportunidades de negócio nós podemos gerar para vocês também. Então, a nossa palestra agora, nessa manhã, é para que a gente possa explicar um pouco melhor para vocês, contar também um pouquinho da nossa história, por trás dos bastidores, por trás do Grupo InnovSteel. Bom dia novamente a todos, bom dia para quem chegou agora também. Vamos lá então. Time, pode colocar aqui para mim. Chico, nós vamos manter o áudio aberto, tá bom? Vamos manter o áudio aberto. Produção, obrigada. Pode colocar minha apresentação, por gentileza. Enquanto a galera vai colocando, eu já vou contando aqui um pouquinho para vocês quem é o Grupo InnovSteel. Nem sempre a gente teve esse nome, tá? O grupo nasceu há 12 anos atrás. E a história é muito curiosa, gente, porque assim, o Everton, esse visionário, foi para os Estados Unidos e ficou encantado com uma coisa chamada Light Steel Frame. Até então, nós tínhamos uma empresa de estrutura metálica convencional. Tem alguém aqui que trabalha com estrutura metálica? Legal. E vocês sabem, né, a complexidade de trabalhar com galpões industriais. Mas em 2012 a gente teve um desafio. Não tinha mais galpão sendo construído. Uma crise no Brasil e a gente precisou se reinventar. Então, talvez muitos de vocês que estão aqui sentados estão buscando essa oportunidade aqui no Enix. Se reinventar. Talvez você está tentando fazer a sua empresa dar certo, mas talvez você precisa dar um passo de inovação, um passo de fé. Gente, há 12 anos atrás, ninguém nem sabia o que era steel frame. Hoje em dia, ainda tem muita dúvida, né? Quem já viu aqui os meus vídeos perguntando na rua se as pessoas sabem o que é steel frame? A maioria das pessoas não sabe. E eu falo assim, ó, o que você faria se você soubesse que seu filho está usando steel frame? E a pessoa fala, eu ficaria muito triste. Aí eu falo assim, você sabe que está crescendo muito o número de usuários de light steel frame, né? A pessoa fala, isso é muito preocupante, é um absurdo. As pessoas acham que é droga, que é remédio, que é maquiagem. As respostas são as mais engraçadas possíveis. Mas a gente entendeu ali uma oportunidade de ser pioneiro nesse setor. Mas nem tudo são rosas, eu vou resumir a história para não me delongar muito e poder explorar melhor com vocês a questão de ecossistema. Iniciamos, vimos então a necessidade, gente, de ter uma loja. Por quê? É muito difícil você vender uma obra hoje, sem portfólio. Eu tinha 16 anos quando eu vendi minhas primeiras obras. E aí a gente teve que se reinventar, fazer algo novo para entrar fluxo de caixa. Porque fluxo de caixa é uma dor, não é, gente? E obra, a gente sabe, obra demora para entrar o recurso e sai muito rápido quando entra. E aí a gente criou então as lojas Steel Home. Elas nasceram com esse propósito, não foi de uma super ideia brilhante de empreendedorismo, mas de uma necessidade de caixa. O Everton conta essa parte também que é bem interessante. Exatamente. E a ideia da loja também é que a gente pudesse trazer o quê? Volume. Quando eu tenho um volume de compra de materiais, automaticamente eu tenho uma margem melhor e consigo trazer para a obra. Como a obra não traz um volume muito grande, a ideia foi a loja para trazer primeiro a recorrência, o dia a dia. Como eu comento, o pãozinho de cada dia a loja está trazendo, está vendendo. E a obra, ela se tornou implemento para o nosso negócio, para trazer mais rentabilidade e trazer o nosso crescimento. Perfeito. E olha só, eu coloquei ali, gente, uma frase, né, minha que... Quem é, afinal, a Carol Siqueira? E mais importante do que aquilo que fazemos é quem somos. Então, talvez muitos de vocês vejam a Carol, apresentadora do Enix, que, gente, eu me descobri apresentadora, tá? Foi assim, não tinha verba para pagar a apresentadora, eu tive que ser eu mesma. Então, vocês vão ter que me aceitar. E antes de ser apresentadora, antes de ser empresária, eu sou mãe atípica. O Heitor, meu filhinho mais velho, é autista, nível 1 de suporte. Eu sou mãe da Luísa também, que tem 4 aninhos, e sou esposa do Gustavo,
Sou casada já há 10 anos. Então, vocês percebem que eu comecei tudo cedo, né? Vendi obras com 16 anos, comecei a empreender muito jovem, casei jovem. A gente é muito acelerado. Fala um pouquinho também de você, Everton, na parte pessoal. Talvez o pessoal ainda não te conheça tão próximo, você aparece menos. Eu, resumindo, eu sou o cara do backstage, né? Carol brilha, é a cara da empresa. Gente, é a primeira vez que a gente faz uma palestra juntos, tá? Primeira então, se vez. der tudo errado, vocês já estão cientes. E eu acho que a gente se compartilha... Se complementa, né? Se complementa melhor do nosso dia a dia. A Carol, ela leva muito à frente do marketing, a parte de realmente levar todo o grupo, poder falar, e eu fico também ali no backstage, como eu comentei, mas trazendo uma parte mais estratégica, tanto para as fábricas, quanto para a parte financeira e tudo mais. Então, eu fico ali um pouquinho mais escondido, e ela eu garanto que é muito melhor que eu hoje, em cima do palco. É pai da Helena. Cadê a Helena? A Helena estava aqui na abertura. Também sou pai da Helena. Minha esposa é a Maiara. Eu acho que elas estavam aqui, não vi. Não tenho a foto. A Carol montou essa palestra aqui, ó. Foi individual. Tô participando aqui, olhando as fotos e vendo. Mas, e também é piloto. E também sou piloto da Porsche Cup hoje também. Eu acho que aqui, alguém já viu a última corrida minha? Certeza que alguém já deve ter visto. 6 vezes, gente. Vocês não viram isso? Muita gente vê esse vídeo viralizando, de uma capotagem, era ele que estava dentro. É isso. Na vida a gente é assim, né? A gente sempre arrisca. A gente prefere capotar e arriscar do que não arriscar. A gente melhora todos os dias. E olha como começou, gente. Essa era a fábrica lá em Suzano. E eu gosto de mostrar essa foto, de lembrar das nossas raízes. Porque talvez você tenha uma empresa pequena, talvez você tenha dificuldade ainda de sonhar grande. Mas a gente começou muito pequeno. E essa empresa de estrutura metálica que eu comentei com vocês, nós herdamos do nosso pai e do nosso tio. E aí sabe o que a gente herdou? Uma dívida linda, maravilhosa. Um dos processos, para vocês terem ideia, custava mais de 2 milhões de reais. Fora tudo que a gente herdou de dívida de sucessão familiar. Então essa cara de herdeira é real, herdeira de dívidas. Mas, eu falo assim, eu vejo essas pessoas falando em podcast, eu comecei meu negócio com R$2, eu comecei meu negócio com R$1.000, eu comecei meu negócio com o Everton devendo alguns milhões já. E aí a gente fez a nossa primeira casa, porque o Everton sempre falou isso, a gente não queria fazer do nosso cliente ratinho de laboratório. Um ratinho de laboratório. Essa casa a gente montou e desmontou ela por 3 vezes. A gente montou com uma fachada, depois a gente foi, refez o revestimento, a gente foi trabalhando para entender e inclusive formar o nosso time, que eram os montadores de drywall, a gente formou ele também para o steel frame. Por incrível que pareça, o drywall ele tem uma semelhança com o steel frame, mas a montagem é totalmente diferente hoje. Então a gente forma esse time e aí a gente, estando prontos, a Carol começa a vender a primeira casa e a gente começa realmente montar. O que eu fiz? Coloquei uma placa na lateral dessa casa. Sua casa em 90 dias. Quem acha que eu entreguei as casas em 90 dias, as primeiras casas? Levanta a mão. Quem não acha que eu consegui entregar em 90 dias? Ai, vocês não estão confiando em mim? Vocês não estão acreditando em mim, gente. Eu não entreguei mesmo. Eu falo que depois me deu uma vontade de escrever um úteis assim do lado, sabe? Porque eu fui entender que cada obra tinha suas particularidades. Então, por mais que o steel frame seja um sistema veloz, cada obra é única. E a gente teve que se adaptar, é óbvio, os nossos clientes que estavam comprando conosco sabiam que estava sendo os primeiros clientes, as casas estão até hoje lá construídas, mas foi assim que a gente vendeu nossas primeiras obras e foi assim que nasceu as lojas de Steel Home. A loja primeira foi nessa mesma unidade do galpão, gente. Aqui na lateral a gente só adaptou a estrutura. Estava chegando o material de um cliente, alguém falou assim, vocês vendem material também? A gente, vende. Assim nasceu as lojas de Steel Home. E a primeira loja que foi em Suzano, a segunda loja a gente foi a da Moca, que é uma loja que a gente fala que tem muita resiliência. Nós abrimos a loja na sexta, quando nós abrimos a porta na segunda, a loja tinha sido assaltada. E levaram absolutamente tudo. Entraram pelo telhado, levaram os computadores, ferramentas, telefone, televisão, tudo, gente, tudo que vocês podem imaginar. A loja estava vazia. E com toda certeza que nessa época a gente não sabia nem o que era um seguro de loja, né? Não sabia.
E ainda, gente, até as cadeiras de plástico que eu tinha usado na inauguração, vocês acreditam, no churrasco, conseguiram levar. E ali a gente se vê mais uma vez no lugar de se reinventar, de recomeçar mais uma vez. E aí, o time está dando spoiler aqui na minha história. Volta, time, por favor, slide anterior. Decidimos, então, criar o Enix, gente. Quando a gente criou o Enix... Quando a gente criou o Enix, qual foi o objetivo? Primeiro, fomentar o mercado. Segundo, quem ia dar credibilidade para 2 jovenzinhos? Eu com 18 anos de idade, com a empresa já mais evoluída, o Everton com 22 anos de idade. Todo mundo achava o quê? São 2 aventureiros no mercado. Então, a gente falou, vamos associar com autoridades. Vamos chamar os caras que sabem o que é steel frame e vamos promover o primeiro Enix. Promovemos dentro do nosso... Pode voltar, por favor, time. Promovemos dentro do nosso próprio galpão ali. O primeiro Enix, gente, sabe como que foi? Quem lembra da greve dos caminhoneiros? Pois é, foi na semana da greve dos caminhoneiros. Ninguém chegou. Não teve evento. A nossa vida é uma aventura. É. E aí, galera, eu tive que remarcar o evento 15 dias depois. E aí eu perdi os palestrantes internacionais, porque eles já estavam aqui no Brasil e eu não tinha dinheiro para pagar a passagem de novo. Mas a gente fez o evento mesmo assim. O segundo Enix, as pessoas já tinham um pouco mais de confiança. Falaram, eu gostei desse negócio. Não tem muito evento concorrente. Hoje em dia, brota um a cada 5 minutos. E lembrando que o primeiro Enix a gente tinha 2 patrocinadores. Era a Âncora e eu não lembro outra. E a Valsiva. Está ali, inclusive. Segundo Enix, a pessoa falou assim, eu entro com vocês, mas o meu patrocínio vai ser em permuta. A gente falou, ok, permuta, vira dinheiro do mesmo jeito. O que acontece? Nós estamos com a loja da Moca, se recuperando do roubo, e aí vem a maior enchente, maior alagamento da história de São Paulo, e nós perdemos tudo de novo. A loja estava com 2 milhões de estoque. E o nosso produto, como todos sabem, não pode molhar. Chapa de drywall, ferramentas, parafusos. O Rafa está ali, hoje é nosso sócio do grupo. Na época, ele que segurou as pontas lá, que ele era o gerente da loja da Moca. Fala essa história aí do Rafa, que essa história é muito boa. E o Rafa, hoje, ele é responsável por todas as lojas próprias da Steel Home, é o nosso sócio, primeiro vendedor. É um cara que está junto com a gente todos os dias. E o que o Rafa falou para você? Esse dia eu estava sentado no meio da loja, falei para ele, cara, acabou. Vamos procurar emprego. Aí ele falou, irmão, vamos começar de novo, eu tô com você. Se a gente for para vender pamonha na praia, eu tô com você. Aí eu parei, olhei para ele e falei, cara, graças a Deus que você tem eu, né? Porque pamonha para vender na praia é difícil, né? Falei, vamos vender outra coisa, sorvete, açaí, menos pamonha. Eu falei, então vamos lá, um complementa o outro e a gente vem trabalhando. E mais uma vez voltamos da estaca zero. Até quando a Carol começa a contar agora, eu vou começando a ter um filme na minha cabeça, eu começo a olhar e falo, cara, como eu tinha energia, como eu consegui passar por tudo isso. Porque até a Carol contando começa a dar um pouquinho de desespero já, de lembrar. Aí você fala, quando melhora? Aí a gente pegou uma grande obra, a obra da Copa do Mundo. A gente falou, agora já era, agora ninguém segura a gente. Era o que a gente precisava, só de uma obra para se recuperar. Vamos trabalhar de noite, entregar essa obra no prazo que ninguém ia conseguir entregar, vai ser um baita case de sucesso. Trabalhamos de noite, entregamos a obra, não recebemos a obra. O dinheiro nunca entrou. Entrou uma parte final que não aconteceu, já tinha terminado a obra, né? Ali a gente quebrou de verdade. Então, a gente teve que reunir 130 funcionários e falar para eles, olha, nós não temos nem dinheiro para pagar vocês, nós queremos, mas a gente não sabe o que fazer. Imagina o que essas pessoas passaram na cabeça delas. Só um funcionário nosso ficou, a loja da Moca por dentro, ficou nessa situação. Só um desses funcionários ficou, que foi o seu Dauro. O seu Dauro ficou com a gente até ano passado, infelizmente ele faleceu. Ele estava com a gente já todo esse período. Foi um dos nossos funcionários assim que a gente honrou até o fim, porque ele esteve conosco nos nossos piores momentos. E aí, galera, recomeça de novo. Fizemos outra coisa, porque o steel frame ainda estava demorando muito para dar resultado. Tivemos que fazer escoramento metálico, mudar o foco.
Por quê? O objetivo era só sobreviver. Mas o Enix aconteceu 15 dias depois desse alagamento. E o Everton com a Helena para nascer, na época. 15 dias para a Helena nascer, a minha filha, e mais uma aventura. Por um milagre, a gente conseguiu realizar o evento. Eu brinco que a gente vive de milagre em milagre, né? E aqui um pouquinho da nossa trajetória, você fala, Carol, quando que essa história fica boa? Tá parecendo aquela história do cara que perde o braço, perde a perna, perde o outro braço. Na pior das situações, num cenário muito pessimista do mercado, que era a pandemia, a gente consegue virar o jogo. O que acontece na pandemia? O Everton é o segundo caso de Covid de Santo André, e ele olhou e falou assim, todo mundo vai precisar construir rápido, porque a gente precisa de leitos novos. Todo time comercial na rua focado em vendas para hospitais. A gente conseguiu, então, alavancar muito o faturamento nessa ocasião. E aí aconteceu o nosso maior passo de verticalização de ecossistema. Então, a gente já tinha a construtora, já tinha as lojas, e agora nós tivemos uma grande oportunidade na mão. A Plaquelux, que é a nossa indústria, ela estava disponível à venda no mercado. Não, e uma coisa que vale lembrar, Carol, contando de todos esses episódios, hoje, quando a gente conversa, hoje, quando eu falo com as pessoas, eu falo que eu agradeço muito a Deus por tudo isso ter acontecido. Isso amadureceu muito a gente. Foi uma grande escola onde a gente aprendeu a se reinventar, passando por desafios, mas o gostinho da vitória é muito melhor quando a gente tem todos esses desafios. A gente aprende a dar um valor gigantesco, não só na empresa, mas nas pessoas que estiveram com a gente. Então, é uma fase que, na época, óbvio, é muito difícil. Mas quando você passa por ela, é a sua melhor escola. É a sua melhor história de contar aqui, como a gente está contando, e falar que a gente teve uma superação. Hoje a gente tem um grupo, a Carol vai contar um pouquinho mais aqui, a gente vai partilhando. Mas hoje a gente está do tamanho que estamos, por muito mérito e por muito que a gente viveu. Tudo isso nos ensinou a chegar onde a gente está hoje. E eu falo que é chegar também com o coração certo, né? Porque tudo isso foi forjando a gente para que a gente, quando chegasse na posição que o grupo está hoje, a gente não perdesse a nossa identidade, né? Os nossos valores. E aí, galera, 2021, Plaquelux à venda. Era meu principal fornecedor. Nessa época, a gente faturava 20 milhões. A Plaquelux estava à venda por ano, por 40 milhões. E ele falou, eu vou comprar. Eu falei, você está doido? Como que você vai comprar essa indústria? Ele foi para uma reunião com o investidor da Plaquelux e o cara gostou do Everton, gente. E vendeu a empresa para a gente conforme a gente podia pagar. Nesse ano, em 2021, a gente sai de 20 milhões para 190 milhões de faturamento. Um crescimento exponencial. Eu vendi 15 casas dentro da Fazenda Boa Vista. E aí, no final do ano, acontece outra reviravolta. Alguns de vocês sabem, outros vão saber agora. Nós nos tornamos sócios do Roberto Justus. Eu estava numa palestra, palestrando para mulheres empreendedoras, estava grávida da Luísa. E ele falou, eu achei interessante seu método construtivo. Meu pai sempre quis que eu me envolvesse, mas eu nunca quis me mexer nessa sujeira de construção. Isso daí me atrai, me interessa. Foi tudo muito rápido, isso foi em outubro, dezembro a gente já tinha contrato assinado, estávamos fazendo a construção da fazenda, que foi um grande desafio para nós. E o Roberto Justus entrou com 30% da sociedade, esteve conosco 1 ano e meio. E, gente, isso não foi bom só para o Grupo InovaSteel. Quantas pessoas aqui já viram algum vídeo do Justus falando no mercado? Muita gente. Então, ele não abriu as portas só para a nossa empresa, mas ele abriu as portas para o mercado. Ele abriu as portas para todo mundo. Ô, Chico, a minha apresentação está passando sozinha. Se puder deixar na tela, por favor, das empresas. Obrigada. Então, ele abriu uma oportunidade para o mercado inteiro. Nós tínhamos visões de negócios diferentes.
Nós tínhamos metodologias de empreender de formas diferentes e entendemos que era o momento de cada um seguir o seu caminho. Foi aí que nasceu o Grupo InovaSteel. Até então, era tudo Grupo Steel Home, já era esse mesmo formato que eu vou explicar aqui para vocês, mas que foi só mais um dos desafios que a gente enfrentou aí na nossa carreira. Então vamos lá, galera, explicando aqui para vocês sobre o Grupo InovaSteel. Como que eu faço laser? Pode voltar para o grupo, por favor, Chico? Obrigada. Primeiro ali que vocês estão vendo são as lojas Steel Home. Basicamente, nós vendemos e comercializamos produtos voltados para a construção a seco. Produtos esses que nós fabricamos, mas também materiais de terceiros, como, por exemplo, da Saint-Gobain. Nós somos hoje um dos principais distribuidores da Placo. Nós temos também as franquias dentro desse mesmo guarda-chuva das lojas Steel Home. Uma oportunidade incrível de negócio, depois vai ter uma palestra específica sobre isso. Lançamos as franquias no início do ano passado e foi um grande sucesso, a gente está muito feliz, foi um dos modelos de negócios mais bem-sucedidos que a gente teve, porque a gente conseguiu formatar de uma forma que os nossos franqueados também são muito beneficiados. Diferente de algumas franquias tradicionais, que a gente vê no setor também de franchise, que às vezes o franqueado fica com um percentual muito pequeno. E nós conseguimos estruturar algo que o nosso franqueado prospera junto com a gente. Pode voltar para a minha tela do grupo. E todo o projeto de franquias também foi feito para entender a dor que nós tivemos um dia. A dor de você ser uma loja e comprar o material e você ter um preço e não ter uma competitividade tão grande. A gente olhar também a dor de um banco, o investimento para ter na sua empresa. Você às vezes acaba entrando com um capital pequeno. Isso dificulta, o banco ele não consegue te assistir muito nessa parte e a gente criou um modelo de negócio que hoje a gente fala que a gente é o porta-voz da parte de franquias, porque hoje um franqueado nosso, quando ele compra uma carga, vamos colocar assim, de placa de gesso, ele não está comprando uma carga, ele está comprando 1 milhão de metros mês, que hoje é o nosso média da metragem mês que a gente compra. Então, essa pessoa franqueada, ela tem a participação no volume de compra com a gente. Então, a gente dá competitividade para ele e o crescimento. Perfeito. Ele se beneficia justamente do que é a proposta de nós trazermos aqui para vocês nessa manhã, que é o ecossistema. Então, você não necessariamente precisa formatar um ecossistema desse que nós formatamos, mas você pode plugar a sua empresa no nosso ecossistema ou em outros ecossistemas. Essa é a razão de a gente ter uma empresa verticalizada. É justamente a gente ter um crescimento exponencial no mercado. A Plaquilux, volta para mim, por favor, é a nossa indústria, ou seja, tudo que é fabricação própria. Nós fabricamos os perfis metálicos, nós fabricamos a chapa cimentícia. A nossa chapa ela tem uma tecnologia exclusiva hoje no Brasil, que chama Open Mesh. Ela é 100% cimentícia com fibra de vidro. Isso faz com que ela seja extremamente resistente e flexível ao mesmo tempo. E nós também temos uma linha química dentro da nossa indústria, que é a Plaquilux. A Steeltech é a nossa construtora, onde nós executamos obras corporativas e residenciais. Temos aqui construtores, montadores. Temos? Cadê a galera de construção? O pessoal está tímido. Gente, qual que é o diferencial da Steeltech? Nós temos poucos funcionários internos e a gente terceiriza a mão de obra. Então, dentro da Steeltech, a gente pega a obra e compartilha ela com vocês do mercado. Então, você precisa ser uma mão de obra credenciada do Grupo InovaSteel, da Steeltech, e a gente gera demanda. Então, esse é o principal fator da nossa construtora. E alguns clientes, como, por exemplo, a Lê da Cacau Show, que vai estar aqui hoje com vocês, obras mais complexas que exigem ali um controle mais próximo, a gente executa com os nossos funcionários próprios. O Enix, que vocês estão aqui vivenciando, não preciso nem falar, não preciso nem contar, né? O evento é justamente isso, esse catalisador de todo esse ecossistema, onde nós promovemos para o mercado inteiro geração de negócios. A Steel Pro é o nosso centro de formação de mão de obra. Então, quem aqui tem vontade de aprender mais sobre Steel Frame? Legal. Depois passa lá no nosso stand da Steel Pro, está do lado da Batalha de Sistemas. E, Carol, nós fazemos um curso completo. E lembrando que hoje a Steel Pro ela é um centro de formação
mas a gente também entendeu hoje qual é a maior dor de uma pessoa que está iniciando no mercado. A sua maior dor hoje, ela não é a formação, ela é o quê? O orçamento que você acaba não tendo e cria uma dificuldade, você vai ter que trabalhar um pouco mais e tal. O Centro Nosso de Formação da Steel Pro, a gente te credencia, homologa o montador e a Plaquelux, quando ela recebe os orçamentos, ela começa a indicar esses montadores homologados da Steel Pro para estar executando o trabalho e estar partilhando com a gente no dia a dia. Isso a gente ajuda fomentando, e não só na formação, mas no início da carreira da pessoa, apoiando. Tanto a Plaquelux assiste esse montador durante a obra, então a gente tem os engenheiros que fazem o acompanhamento, vai dar a dica do dia a dia para o montador que está iniciando, e a gente fazer esse acompanhamento junto com eles aí no dia a dia. É isso, a Steel Pro, a gente tem o curso de Steel Frame, onde você vai aprender a montagem, desde a parte teórica à parte prática. Nós montamos uma casa em 4 dias na nossa matriz. E agora nós estamos regionalizando. Então, eu sei que tem muita gente aqui de outros estados, do interior. A gente está pegando os nossos principais franqueados e promovendo esses cursos locais também. A gente vai promover em Goiânia, já promovemos em São José do Rio Preto. E a ideia é levar até vocês o conhecimento para facilitar, porque a gente entende que não é só um investimento financeiro, né? Você tem que dispor do tempo ali, parar suas obras. Então, você pode tanto treinar a sua equipe, quanto você também se tornar um especialista. Tem esse curso de montagem, tem o curso de orçamentos e vendas, que é uma dor que o Everton falou. Eu pego uns orçamentos, gente, que assim, não dá. O nosso público já tem objeção com o nosso sistema construtivo. Se a gente não souber dar uma boa apresentação, essa é a minha apresentação comercial para os clientes. Se a gente não souber fazer uma boa apresentação de orçamento, a gente perde o mercado, a gente perde a obra, porque o mercado da construção civil está fazendo melhor. Então, a gente tem que fazer melhor ainda. Temos também o curso para as mulheres. Cadê a mulherada aqui? Steel Pro Mulheres, porque a construção ela é 10 vezes mais leve. Isso permite que as mulheres estejam presentes no canteiro de obra. Então, a gente tem um curso focado só para as mulheres, que é muito gostoso, é o meu favorito. Eu viro amiga de todas elas, a gente sai para jantar, da outra vez a gente foi para o cinema, é muito bom. E a Inksbank, que eu acho que o Everton pode explicar um pouco melhor. A Inksbank, como a gente comentou, a dificuldade hoje do lojista, do pequeno lojista que está iniciando, é ele conseguir fazer a venda, ele faturar e conseguir descontar hoje no banco. Qual que é a dificuldade? Não é qualquer banco que hoje está fazendo isso. A Inksbank, hoje, você sendo nosso cliente, a gente consegue facilitar o seu crédito. Então, hoje, a Inksbank ela vem com essa parte de descontar o título e também de fomentar a sua parte da sua alavancagem das vendas. Então, ela vem para fazer esse apoio e também para os franqueados. Agora, em janeiro, a gente teve uma convenção com os franqueados, a gente fez um financiamento, nosso primeiro financiamento foi 16 milhões de reais financiado para os nossos franqueados. Eles começaram a ter uma rentabilidade maior, para que ele consiga ter estoque dos materiais mais especiais, para que ele consiga ter rentabilidade. A loja hoje só vende o que você tem no estoque. A maioria dos pessoal aqui já conhece um pouquinho da vivência de loja e sabe como é. Então, a gente vem para dar esse apoio e ajudar no crescimento desse pequeno lojista, do nosso franqueado. Então, hoje, esse banco ele é dedicado para a parte de lojistas e também para a parte da Steeltech. A gente também faz financiamento de obras, hoje, óbvio, contando com o nosso time. Então, você pode vir levar a obra para nós e a gente também leva para o banco para poder financiar essa obra para o seu cliente. Existe toda uma documentação, como um banco também, mas a gente consegue criar mais acesso e mais facilidade porque a gente entende o dia a dia de cada um que está aqui hoje. É isso. A obra é muito rápida, né, gente? Nem sempre casa com o fluxo financeiro do cliente. E os fundos e os bancos não entendem muito bem o nosso formato de construção. A gente tem a Caixa Econômica, eles vão estar aqui amanhã, ou hoje, eu não me lembro exatamente na programação, vem a superintendente nacional, diretamente de Brasília, falar como eles estão apoiando projetos com pauta de sustentabilidade. Mas a gente sabe que é muito burocrático. Então, a gente tem a nossa própria SEC, dentro da empresa, 360 Inovação, a gente consegue financiar o cliente dentro de casa, que facilita muito ali o processo. Vocês viram como a gente começou? Vocês viram tudo que a gente passou? Viram agora qual foi o ecossistema que a gente desenvolveu? E mais uma vez eu reforço,
Se Deus for teu sócio, aumente os seus projetos. E aí, nós tivemos um crescimento de 128%. Esse número é relevante porque foi pós-cisão do Roberto Justus. E crescemos 128% de 2023 para 2024. Estamos com 460 funcionários atualmente. E um valuation, ou seja, o valor da companhia, está em 870 milhões. Tá bom, né? Para quem começou devendo 2 milhões, hoje ter construído o que a gente construiu, a gente sabe, é principalmente Deus em primeiro lugar, mas é resiliência, gente, é não desistir. Porque se Deus for teu sócio, aumente os seus projetos. E aqui, vocês viram como a gente começou? Essa é a nossa estrutura atual. Estamos localizados em Santo André. A nossa matriz tem 60 mil metros quadrados. Nessa unidade Fabril, a gente produz toda a parte dos perfis metálicos. A gente produz também lá... Pode soltar para mim o vídeo do Grupo Inova, por favor, da matriz? A gente é a única fábrica que tem uma vila modular. É uma objeção, não é? O cliente não quer ver pronto, gente? Igual a gente conseguiu colocar ali o domo, a casa desmontável. A gente tem que mostrar, tem que tangibilizar, não pode ser só falado. Então, a gente tem uma vila modular dentro da nossa estrutura. E a gente tem também, nessa unidade Fabril, a produção dos perfis metálicos, tanto para o steel frame quanto para o drywall. São perfis hoje que a gente tem um engenheirado, né? E tem os perfis comerciais também. Aqui vocês estão acompanhando um pouquinho. Quem ainda for ficar mais por aqui, a gente fez um tour ontem na nossa fábrica. Eventualmente, se vocês forem ficar até segunda-feira, estão muito convidados. Só procurar a mim ou alguém da minha equipe, que vai ser um prazer recebê-los lá na nossa indústria, conhecer um pouquinho melhor desse universo por dentro do Light Steel Frame e de uma fábrica de inovação. A unidade da Bahia é onde nós fabricamos a placa Proforte. As nossas placas, elas secam de forma natural, né, Everton? Comenta um pouquinho da nossa indústria lá. A nossa fábrica hoje, ela foi feita com uma tecnologia para ter uma secagem natural, como a Carol falou, não tem um forno hoje lá com lenha ou com diesel queimando, então a gente fala tanto em sustentabilidade e a nossa fábrica foi pensada nisso. É uma fábrica hoje com uma tecnologia que ainda não existe no Brasil, a nossa fábrica é única hoje com a planta. E lá também, fora a placa cimentícia, a gente também fabrica toda a linha química nossa também hoje lá na Bahia, para poder ajudar a parte de frete e tudo mais, para a gente atender todo o estado ali da Bahia e região e poder trazer para eles uma competitividade melhor. Porque hoje o frete é o nosso grande vilão, querendo ou não, no dia a dia. Então, a gente tem a unidade de Santo André, que é o hub, que vem distribuindo, e também a Diana Gé também fazendo a parte dela ali no mapa, também fazendo toda essa distribuição para os nossos amigos, clientes, construtoras e tudo mais. Eu estou tendo que ser muito resiliente com essa apresentação, viu? Porque ele está querendo me boicotar. Eu ia falar aqui. isso agora. É resiliência do início ao fim, vocês viram, né? Gente, nós temos 9 lojas próprias. Eu estou vendo aqui, essa tela da franquia está super desatualizada, porque nós já estamos com 28 franquias inauguradas e mais 70 para abrir esse ano. Então, nós fecharemos o ano de 2025 com 100 unidades e uma delas pode ser a de vocês. A gente tanto tem um modelo de conversão de bandeira, então, para quem já tem a loja própria e quer ter uma bandeira da loja Steel Home e ter as vantagens de estar associado ao nosso ecossistema, quanto também quem quer abrir uma loja do zero. Aí vocês fiquem à vontade para nos procurar ali no estande do Grupo Inova Steel. E aqui, algo que vocês já sabem, mas vale muito a pena reforçar. O nosso sistema construtivo, o nosso ecossistema, gente, tem essa vantagem incrível, que é a sustentabilidade. Enquanto a alvenaria tradicional utiliza 500 litros por metro quadrado, no steel frame nós utilizamos no máximo 5 litros por metro quadrado. Isso porque é um sistema industrializado. Oi. A Carol está brigando com a apresentação e agora com o microfone. Tó, pega meu microfone aqui. Voltou. E eu gosto de fazer dessa forma, porque talvez aqui nessa manhã o que vocês mais vão aprender é como nós estamos fazendo. Então, como que a Carol apresenta as obras para os clientes dela? Como que o Everton se comporta e ele faz esse dinamismo de um ecossistema?
Então, eu sempre coloco essas telas. Reveja a sua apresentação, a forma como você está apresentando o sistema construtivo para o cliente. Nós temos que gerar valor. Valor, gente, é aquilo que não é comparado. O seu cliente não pode mais te comparar com a alvenaria. Isso está errado. No máximo, ele tem que te comparar com outro construtor de steel frame, porque são sistemas diferentes. Ele não está comparando banana com banana. É injusto comparar uma Ferrari com uma Brasília. Então, nós temos que mostrar o quanto o nosso sistema agrega valor. E aqui a gente tem uma composição de uma parede de steel frame. Quem aqui já viu uma casa de steel frame de perto? Quem nunca viu uma casa de steel frame e não tem ideia o que é isso? Levanta a mão bem alto. Tá bom. Vou explicar de forma breve, então, para quem não conhece. Nós temos os perfis que saem na nossa máquina, que é uma máquina de perfil engenheirado. Basicamente, a gente lê um cálculo estrutural através de um software. E em poucos minutos, em 30 minutos, a gente imprime uma casa completa de até 200, 300 metros quadrados. As nossas máquinas são bem ágeis. Nós temos a opção de entregar já painelizado ou sem painelizar. Esse aço é galvanizado, ou seja, não vai sofrer corrosão ao longo do tempo. E ele também é todo parafusado. Então, na nossa máquina já sai com a altura de pé direito, com recorte de portas e janelas, e até o buraquinho do parafuso já sai para evitar erros e patologias no steel frame. Depois a gente vem com a membrana hidrófuga. Gente, qual é um dos principais problemas que a gente tem na alvenaria? Fala para mim. Fala para mim alguém. Dá um grito daí. Qual que é o principal problema que a gente tem na alvenaria? Umidade, mofo. Muitas casas de alvenaria têm essa patologia. No steel frame, gente, esse produto aqui chamado membrana hidrófuga, ele repele todo tipo de umidade em forma de vapor. Portanto, essa parede se torna respirável. A nossa placa cimentícia, que vai em cima, já falei um pouquinho para vocês, além de ter todos aqueles benefícios de flexibilidade, ela é flexível, obviamente, para a arquitetura, mas principalmente para evitar a patologia de trincas e fissuras. Porque se eu tenho uma chapa rígida, uma parede rígida, a gente tem um período de acomodação dessa construção no terreno. Qual que é a patologia? Trincas e fissuras. Agora, a nossa chapa, ela se movimenta de acordo com a movimentação da estrutura. Ela consegue acompanhar essas movimentações. E ela ainda é resistente a fogo, 3 vezes mais resistente do que até a chapa de RF, que é a chapa de drywall rosa, para vocês terem uma ideia. Acabamento é o que o cliente quiser, tá, gente, no steel frame. Vocês vão ver algumas obras aqui aplicadas. O céu é o limite. Não existe limitação de acabamento no steel frame. No meio, isolamento termoacústico, que pode ser com a lã de rocha, a lã de PET, enfim, a função dela, deixar a temperatura ambiente agradável e melhora a acústica em até 3 vezes. Enquanto a alvenaria tradicional absorve 12 decibéis, no steel frame nós conseguimos ter uma absorção de 32 decibéis. Ou seja, é uma acústica surreal. E é uma das objeções, né, gente? As pessoas acham que vão ouvir tudo porque as pessoas confundem steel frame com drywall. E só para deixar claro, caso alguém não saiba, drywall é um sistema de vedação, de divisórias e forros. E steel frame é um sistema construtivo que pode ser feito casas, prédios ou aquilo que o cliente quiser. Por último, gente, do lado de dentro aqui, nós não usamos o drywall convencional, porque o drywall você precisa de reforços. Então, vai o perfil de steel frame e aí vai a chapa de ultrawall, que ela é resistente a impactos. Então, você pode bater com uma marreta nela que não acontece nada. E ela também pode receber sobrecarga. Então, até 50 quilos por ponto de fixação direto na chapa. Então, para quem tinha dúvida ainda o que era o steel frame, é isso aí. O mais básico do steel vai depender também do projeto que cada cliente tiver. Uma coisa também que vale lembrar, Carol falando sobre steel frame, drywall, a gente chega em orçamento e vai falar sobre venda, a gente comenta hoje com o nosso cliente, eu não vendo nem drywall nem steel frame, eu vendo solução. O meu cliente hoje, ele não quer ouvir só do método construtivo, ele quer te ouvir a comentar e trazer para ele o quê? Uma solução para o que ele precisa e vai necessitar para aquela obra. Isso é o que ele está buscando. E ele busca facilidade,
ele busca hoje menos dor de cabeça na obra porque ele já teve algum problema no passado Sim. com a alvenaria. Normalmente é um cliente traumatizado. Exato. Então, toda essa parte hoje a gente fala, não é nem convencer, é a gente falar a realidade para o nosso cliente hoje, de todo o nosso sistema, que a gente tem essa performance, que a gente consegue atender num curto espaço de tempo também, mas que a gente trabalha com solução. Porque hoje, quando a gente fala de uma parede de drywall ou de uma parede de steel frame, todo mundo assimila como se fosse alvenaria. Não, é um bloco. Não. O steel frame hoje, ele tem, para você ter ideia, a gente pegou um hospital que a gente tinha 119 patologias diferentes, tipologias diferentes de parede. Por quê? São sistemas hoje que os nossos clientes colocam, que a gente homologa para atender a obra. O que a gente está fazendo? Buscando a solução para os nossos clientes. E você pode me perguntar, mas Carol, ainda tem espaço no mercado? Parece ser um mercado tão competitivo. Primeiro que eu acredito fielmente que todos nós aqui não somos concorrentes. Porque senão eu não colocaria os meus concorrentes aqui para expor no evento também. Mas eu acredito que o nosso concorrente verdadeiro é a alvenaria. Ele é o nosso inimigo em comum. Todos nós aqui somos parceiros. E olha só, o ABCLS, que é uma das associações, né, do nosso setor, eles estimam que o nosso mercado hoje corresponde de 3 a 5% do setor bilionário da construção civil. E um dado interessante para vocês, a construção civil deixou de faturar 56 bilhões no ano passado por atraso de obra e falta de mão de obra qualificada. É uma realidade, gente. Não tem mais pedreiro, nem o meu veio fazer a casa ali. É uma realidade. A nossa mão de obra está envelhecendo. A faixa etária média desses pedreiros é de 45 anos. Para carregar um saco de cimento de 25 quilos nas costas, a produtividade baixa. Então, gente, o negócio é o seguinte, vocês que estão aqui agora, estão tendo oportunidade de, assim como nós fomos pioneiros há 12 anos atrás, de cada um de vocês ser pioneiro na sua região, naquilo que você faz de melhor. E crescer junto com a gente nesse setor bilionário da construção civil, que precisa evoluir e que não vai ser mais uma escolha. A realidade se impõe. Ou eles vão aderir a métodos construtivos inovadores, ou não vai ter mais construção. E aí a gente tem também uns kits, pessoal, para quem quiser conhecer melhor. Às vezes tem incorporadores aqui, ou loteadores. Carol, cria um produto pronto. É esse aqui. Chama Inova Frame. São kits de casas, projetos que nós desenvolvemos, como a MOC de 35 metros quadrados. E eu trouxe até o preço para vocês, que eu sei que é uma curiosidade. Ai, mas quanto custa o steel frame? Será que é muito mais caro do que a alvenaria tradicional? Gente, esse é o kit para você montar uma cabana. Opa, perdão. Time, para de me boicotar aqui, por favor. Carol tá numa briga feia hoje com esse teleprompter. 10-0 já pro projetor. A MOC de 35 metros quadrados. Gente, o que está incluso nela? O projeto em light steel frame, a fabricação de toda a estrutura, o isolamento termoacústico nas paredes e no forro, os fechamentos com essa chapa ultra-wall, as chapas cimentícias nas áreas úmidas e os fechamentos externos com a chapa cimentícia, que você tanto pode dar essa cara aqui com a chapa cimentícia, né? Você consegue fazer esse efeito, como você também pode usar um ripado metálico. Nós temos fornecedores aqui na feira que têm os ripados disponíveis. A nossa casa de 48 horas vai ser feita com ripado, e aí você tem esses valores adicionais. Aqui, gente, é o valor dos produtos. Aí você tem que contratar a mão de obra local, que ou a gente indica, ou se você já for um construtor de steel frame, você mesmo pode executar. Temos a MOC de 40 metros quadrados, 57 mil. Quem aqui achava que era muito mais caro? Porque as pessoas falam muito isso para mim. Eu acho incrível o steel frame, mas é muito mais caro do que a construção tradicional. Chico, volta para mim, por favor. A Carol fala em um slide, passa 10 à frente. Gente, é uma oportunidade de investimento. Isso aqui para Airbnb é incrível. Eu coloquei aqui só 3 projetos, mas nós temos mais de 10. Você pode ir lá visitar o nosso stand, o pessoal da Steeltech consegue disponibilizar para vocês esse material com todos os valores completos. Baita oportunidade para vocês investirem nesse mercado. Essa é uma casa modular. A gente desenvolveu o módulo da garagem, módulo do escritório, e você pode ir juntando
de acordo com a sua necessidade e disponibilidade de caixa. Tem o preço de cada módulo. Então, você tem o módulo da área gourmet, o módulo dos quartos, e você vai montando a casa de acordo com o que o seu cliente quer. Então, olha que legal, você não precisa mais demorar para dar um orçamento. Aquele cliente curioso, que não sabe o que quer da vida, que só faz você perder tempo, mostra as casas prontas. Fala, isso aqui encaixa para você? Está dentro da sua realidade? Aí sim você consegue desenvolvendo, mas você já quebra essa primeira objeção dele achar que o steel frame é mais caro. E aqui algumas obras para vocês. No início do ano passado, aliás, do ano retrasado, nós tivemos essa casa construída em 48 horas. Saindo daqui, agora vocês vão estar liberados para o almoço. Dá uma passada lá, vocês vão ver ao vivo a casa sendo construída. Nós mudamos, né, com a saída da light wall. Eu coloquei uns puffs ali no meio para você sentar e ficar assistindo. E ver a construção passando diante dos seus olhos. Pode rodar o vídeo do MEC aqui, Chico, por favor. O MEC, por exemplo, gente, é uma dessas obras que eu comentei com vocês, que é feita com mão de obra local. E olhem o prazo do McDonald's, galera. Um Mac de 620 metros, executado em apenas 52 dias. Vale lembrar que é a nossa parceira, que é a Sheila da Vales. Abaixo. Hoje eu falo para ela que eu sou fã dela. Ela tem uma Demais, dedicação gente. na obra impecável. Hoje a gente pontuando as obras, é a melhor pontuação hoje em qualidade de obra, execução e prazo. Ela atende a gente super bem e é uma baita parceira nossa. A Arena MRV também. A Sheila vai estar aqui, gente, na Arena amanhã, falando sobre o case, inclusive, do primeiro McDonald's de 3 andares 100% de steel frame. A Arena MRV, que é um case interessante. Fachadas, um mercado muito bacana para vocês explorarem. Porque a gente alivia muito o peso da fundação, consegue trazer uma fachada bacana como essa daqui, feita com a nossa chapa cimentícia, e num prazo extremamente curto. Em 40 dias a gente faz uma fachada de um prédio. É imbatível, sem contar desperdício. Porque a construção civil, ela tem uma linha lá embaixo de desperdício, que no steel frame isso não acontece, porque já é tudo quantificado. A apresentação não está indo. Ó, uma coisa também que vale lembrar, uma qualidade que a gente tem muito excelente hoje do dia a dia é a parede corta-fogo também, que a gente executa, até pela parte do bombeiro que exige e tudo mais. A gente tem uma parede corta-fogo hoje, que é a maior que a gente já executou, tem 19 metros de altura por 420 metros linear. A gente, quando fez o orçamento para essa empresa, que é um galpão hoje da Renner, se ele fosse executar em alvenaria, ele teria que fazer uma parede de alvenaria, espaçar 60 centímetros e fazer uma outra parede. A gente, com o steel frame, conseguiu uma única parede. Em 3 meses, montamos e deixamos pronta essa parede. O quanto a gente também é econômico também. Quando a gente fala do sistema, o pessoal fala tanto do preço. Ah, o steel frame é mais caro. Depende onde você está orçando e qual é o seu tempo. Custo-benefício. Exato. Esse é um outro produto, gente, muito legal, que a gente tem lá na nossa fábrica. A gente veio para substituir o container, que tem algumas limitações de arquitetura, esquenta. Esses módulos aqui, nós fizemos a princípio para CIMED, depois virou CARMED, mas são módulos de 3x6 que saem prontos em cima do caminhão e custam 129 mil. E em 3 dias está pronto. Então imagina, você abrir o seu negócio hoje e daqui 3 dias você já está girando. E a gente ainda consegue parcelar dentro da Inksbank, né, fazer ali um sistema de financiamento para os nossos clientes. A Carol vai apresentando conforme a apresentação, decide parar na foto. Aí a gente vai falando sobre o tema dela assim. É roleta russa. Aí é o aeroporto de Sinop, onde a gente fez toda a parte de execução de fachada e também a parte interna em drywall, toda a parte de forro também, revestimento da obra. Isso é uma obra que cria uma grande competitividade para a gente. É onde a gente consegue ter o tempo muito melhor hoje que uma alvenaria e também no curto prazo, quando a gente vem executando, a gente tem uma quantidade de pessoas que hoje vem como a metade da alvenaria. É isso. E isso para a construtora também é bem importante, como risco e tudo mais. Aqui o aeroporto por dentro, aeroporto de Confins também, que são revestimentos especiais. Uma casa bem diferente do que a gente está acostumado a ver de steel frame. Então, ela foi inspirada num celeiro americano. A gente tem aqui o time-lapse também, em nome de Jesus Rod. E, inclusive, a gente deixa ela na apresentação para os nossos clientes,
para mostrar a versatilidade que o steel frame também consegue ter. Tudo que você pensa em alvenaria, você consegue converter para o steel frame. Então, isso é um case bacana que a gente gosta de mostrar para os nossos clientes, para ele ter uma noção mesmo. E vocês viram, ó, pedra natural, a cliente queria, ripinha de madeira, o piso interno foi de madeira de demolição natural. Então, como eu disse, gente, é infinito e além. É de acordo com a disponibilidade de caixa do cliente. É óbvio que uma obra dessa, ela acaba demorando um pouquinho mais por conta do prazo dos acabamentos. Mas fica um espetáculo, né? Como eu disse, o céu é o limite, você pode fazer qualquer coisa de steel frame. E aí os vídeos depois a gente disponibiliza lá no stand para quem tiver curioso e querer assistir também. É só um spoiler, é só um spoiler. Obra Fenza Coca-Cola. Pode mutar para mim, Chico, esse vídeo, por favor. Aqui a gente tem uma obra que a gente fez em 90 dias para o Alphaville Urbanismo. Uma casa de 360 metros, completa com tudo do jeito que vocês estão vendo ali, era o prazo de 90 dias. Foi desafiador, mas a gente tinha uma vantagem. A gente conseguiu trabalhar em 2 turnos, porque era um condomínio novo. E a Carol, como sempre, ela vai, vende uma obra dessa, ela fala para o cliente, 90 dias eu vou entregar. Comercial, volta com o contrato, entrega na nossa mão. Isso é um problema para a Carol do futuro, eu falo para ele. E aí quem vai resolver o dia a dia é a gente, o time. Aí é linda, vendendo obra no curto prazo e a gente correndo 2 turnos. Mas esse cliente também ficou bem feliz com a gente. E a gente conquistou um grande cliente que a gente queria entrar, queria estar com ele. E a gente conseguiu esse acesso com a Caroline entregando um super prazo. E, galera, só para a gente finalizar, as vantagens de você ter um ecossistema ou estar plugado em um ecossistema. Soluções completas. As pessoas não querem mais ter que ficar tendo trabalho de contratar um negócio de um negócio de outro. Enfim, as pessoas querem simplicidade. A gente tem que pensar que quem está vindo para o nosso mercado é porque ele não quer uma dor de cabeça de uma alvenaria tradicional. Então, você oferecer uma solução completa faz muito sentido, sem precisar contratar vários fornecedores diferentes. O tempo é o único recurso que não pode ser comprado, pausado ou recuperado. Usá-lo com sabedoria é a verdadeira riqueza. Então, você pode usar suas energias e o seu tempo para focar naquilo que realmente importa. E usar do seu ecossistema para te dar apoio naquilo que você precisa desenvolver. Fidelização e retenção dos clientes. É muito mais fácil você fidelizar um cliente quando você está dentro de um ecossistema. Quando você tem um ecossistema completo para entregar para ele. Ele se torna um cliente recorrente. Ele não se torna um cliente pontual de uma única vez. Ao oferecer soluções integradas, o cliente permanece dentro do ecossistema, em vez de buscar alternativas no mercado. Maior confiança e credibilidade, porque todas as soluções estão alinhadas e qualidade garantida. Redução de custo é eminente, não preciso nem falar, e maior eficiência. Você compartilhando a estrutura, você compartilhando a nossa estrutura, você sendo talvez um distribuidor na sua região, você vai ter muito mais competitividade financeira e o maior poder de negociação com fornecedores devido ao volume de compras. Foi o que o Everton falou, foi essa a proposta da franquia. Agora eu não compro mais para 9 lojas, eu compro para 39. Então o meu valor se torna mais competitivo para mim, mas também para o meu ecossistema, para os meus franqueados que estão associados. Exato. Uma coisa também que a gente coloca no nosso orçamento, que isso é uma qualidade, dá um conforto muito grande também para os nossos clientes. A gente coloca lá, o valor do seu contrato ele é fixo e reajustável. O que a gente está falando para ele? Não tem mudança de preço. Não tem surpresa. A gente já coloca o embate contra a alvenaria explicando para ele. Você conhece alguém que fez alguma obra de alvenaria e assinou um contrato e realmente foi o valor do contrato? Ele não vai ter. E a gente coloca o nosso sistema falando, não é que a gente te dá segurança, é o nosso sistema que traz a segurança. Ele é um modelo industrializado. Ele é um modelo que hoje a obra começa no projeto. Então, ali a gente consegue ter a quantidade correta da sua obra para entregar esse benefício para o cliente, para ele não ter surpresa durante a obra. Isso já é uma qualidade muito legal que vocês podem colocar no orçamento para o seu cliente cada hora se aproximar mais de você e ter mais a confiança de fechar a obra contigo. Aqui é o Enix, mas vocês já estão dentro do Enix. Eu só vou mostrar como foi o Enix do ano passado, brevemente para vocês. E todo ano a gente inova, todo ano a gente faz algo diferente.
Nós estamos com algumas pretensões para o próximo Enix, mas eu vou deixar para contar mais no final do evento, vai ser surpresa para vocês. E para finalizar, gente, eu queria deixar essa frase aqui para vocês, que é algo que eu também carrego muito. Cadê o Thiago? Está aqui ainda, que falou na abertura? O Thiago já foi fazer negócio. Mas ele falou assim, é o meu propósito. Eu me preocupo com o meu propósito. E essa palavra parece que perdeu um pouco o valor, né? Mas que a gente possa resgatar a essência dessa palavra de propósito. Todo esse grupo, tudo isso que vocês viram que a gente desenvolveu, tem um propósito de deixar um legado para esse setor. E você não pode mudar o mundo inteiro, mas existe algo no mundo que só você pode mudar. Muito obrigada a todos. Aqui está o QR Code do meu Instagram, do Grupo Inova Steel. Foi um prazer estar aqui com vocês essa manhã.